Amigos queridos, que todos tenham um bom dia, um dia de paz, de esperança e, acima de tudo, de confiança no Evangelho do Cristo Jesus. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1 com essas mensagens que nos levam a grandes reflexões de Fénelon e do nosso querido Erasto. Então, nós vamos ler: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar das trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e vos advertir. O mundo estava abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vo-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não seres derribados, isto é, preparai-vos. E não imitei as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois um grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras: somos pequenos, carecemos para vós de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra modernos, São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei do mundo é a do progresso. Fénelon, Portier, 1861. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, esse mestre querido que olha por cada um de nós, que a brisa suave do seu amor nos envolva, calentando as nossas esperanças de progresso. Dai-nos, Jesus, força, para que possamos cumprir com o nosso papel e auxiliá-lo neste momento de transição, do estabelecimento da nova era, de uma era de luz e de esperança em nossos corações. Sê conosco, Jesus, que a paz, a luz, fique conosco, que assim seja. Meus queridos irmãos, essa mensagem
do item 10 nos convida a ter um olhar para dentro de nós. Veja bem, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. E esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva voltaram as trevas. Jesus esteve conosco, convidando-nos a erguer a candeia, colocando-a no candeeiro. Convidou-nos a refletir quando ele nos afirmara ser a verdade, o caminho e a vida. E mesmo assim, naquele período tão curto que ele esteve conosco, nós pouco compreendemos, pouco acordamos e muitos outros nem sequer acordaram. Deus deu-nos exemplos vivos na ressurreição de Lázaro, quando trabalha para que ele saia daquele estado de torpor da consciência, passando pelo processo da catalepsia, e pudesse sentir a grandeza do resplendor da vida, modificando a sua conduta mental e moral. Vai à casa de Lázaro, de Jairo, ressuscita a sua criança, sua menina, trazendo-a de volta aos olhos do mundo para que ela pudesse fazer as suas conquistas. Ao perceber a situação de Naim, ele traz de volta o seu filho amado. Retira Maria de Magdala daquele torpor das trevas para que ela sentisse a grandeza da luz. Toca o coração de Saulo para que ele despertasse para o verdadeiro sentido que veio a desempenhar. São luzes, luzes que cada dia nós precisamos buscar. São luzes que ampliam o nosso olhar, luzes que são coroadas pela verdade. Quando Jesus esteve conosco, ele diz que ele não veio destruir a lei, mas ele veio exemplificá-la, vivenciá-la, nos ensinando a maneira de viver, de postarmos, de ter uma postura de fidelidade. Então, nós podemos perceber que na hora derradeira eles preferiram Barrabás do que Jesus, estabelecendo novamente as trevas sobre todos nós. E mesmo naquela sua última passagem, naquela última hora, ele pede a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cegos conduzindo cegos. Alguns discípulos negaram Jesus, mas nós podemos perceber que o advento do Cristo na terra foi trazer a verdade, trazer o expoente da luz, e até que o mundo inteiro abalado, então todos os seus fundamentos, depois de 18 séculos e meio, nós percebemos que o Cristo volta, não na carne, mas ele volta pelo Consolador prometido, o Messias, que nos prometeu estar conosco, volta pelo Espiritismo, trazendo-nos uma doutrina consoladora, uma doutrina de ordem divina que não se prende a quem quer aqui na Terra, trazendo para nós uma compreensão maior sobre as leis da natureza e nos mostra que tudo que está à nossa volta é de ordem divina e tudo tem a sua objetividade. A Terra estava se perdendo cada dia mais, e nós vamos ver que com o advento do Espírito de verdade, com a chegada do Consolador, nós somos convidados
a abrir os nossos olhos, o coração, para que nós possamos caminhar. E nesse caminhar, nós tivemos que buscar também aquilo que a doutrina nos traz, que é a ciência, quebrando todos os princípios do materialismo. E aí nós vamos ver que nessa lição extraordinária somos convidados a refletir que o reino do Cristo, que reino é este, que nós ainda não conseguimos, apesar de tantas lutas, ainda não conseguimos implantá-lo em nós. E aqui, nesta mensagem que estamos lendo, de Fénelon, ele nos disse: cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. O Mestre quer nos ajudar. Por isso ele mandou o Espiritismo redivivo, a doutrina redivivo, o cristianismo redivivo, para que nós possamos compreender a força do amor. E o amor, ele nos enche de alegria. O amor nos sustenta diante da dor. E nós precisamos, portanto, nos prepararmos para que nós não venhamos a ter as mesmas ações das virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Mais de 2000 anos estamos sendo preparados para receber o advento do Espírito de verdade nesta hora em que nós estamos sendo convidados a modificar o nosso olhar para a vida. A era nova é a era do Espírito. Então, nós estamos vivendo agora uma convulsão na Terra, uma revolução. Mas essa revolução ela tem uma característica só: é a revolução moral, porque ainda estamos tão ligados ao materialismo. E nós estamos vendo que os grandes espíritos, estes que falam em nome do Senhor, sopram para todos nós em todos os lugares, estimulando-nos a fé para que nós possamos buscar no conhecimento aquilo que solidifica em mim a esperança. E Fénelon nos diz: somos pequenos, careçam para a voz de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Nós temos que fazer aquilo que nos compete fazer, mas não é fazer por fazer, é estruturar uma postura íntegra, uma postura de dignidade diante da dor do nosso irmão. Então, o Evangelho nos mostra, pela instrução desses espíritos, começou uma nova cruzada, uma nova luta, para que nós possamos estabelecer em nós as leis que regem a nossa vida. A lei dos mundos é a lei do progresso. Todos nós vamos progredir. E é por isso que Santo Agostinho nos traz que o olhar de Santo Agostinho, ele que foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo, ele nos diz: a razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a ela a vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos estreios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. E quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegue? E exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. Esta visão de Santo Agostinho é para nós extremamente importante. Ele que esteve dentro da igreja, vivendo para a igreja. E aqui Erasto nos diz: e desde então
tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Quando nós tiramos a viseira dos nossos olhos, nós, compreendendo a grandeza da imortalidade, da vida futura, nós sentimos dentro de nós a força do exemplo, a força do amor. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Vejamos, ele que era um bispo da igreja, um filósofo, veja o que ele disse quando ele se encontrou diante da morte de sua mãe, Santa Mônica. E ele diz: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos relevando-me o que nos espera na vida futura. Ampliou o olhar do espírito. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vidoura. Saber e ter a certeza da imortalidade, da vida futura. E é esta a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ela outrora pressentira, se constitui-se ardoroso disseminador. E, por assim dizer, se multiplica para receber a todos, responder a todos os que o chamam. Esta é a mensagem de Erasto, discípulo de Paulo, e nós podemos também compreender que nós também estamos sendo chamados a auxiliar aqueles que precisam de nós. E que na doce paz, na esperança de um trabalho renovador, que só a doutrina espírita pode nos conceder, nós sentimos a força do amor de Jesus em nossos corações. Quando os espíritos fazem parte deste advento sublime do Espírito de verdade, ele nos canta essa melodia na intimidade do nosso ser. Espíritas, amai-vos. Amigos, sejamos amorosos, fraternos, sinceros, verdadeiros uns com os outros. Instruí-vos. A instrução nos fortalecerá, nos esclarecerá, e quantas questões que temos vivido, na tristeza, nas aflições, mergulhados a nossa vaidade, no pensamento materialista. Queridos amigos, não só louvemos, mas vivenciando plenamente essa doutrina de luz e de esperança, e que os bons espíritos possam nos auxiliar cada dia e cada vez mais. Deixamos aqui nossa gratidão eterna a estes espíritos, e nesse momento sejamos agraciados pelo passe. Quanta luz podemos receber se nós confiarmos, quanta bênção nos envolve se nós acreditarmos. Se as vibrações nos alcançar, sejamos gratos a Jesus. Fluidifica a nossa água com os orvalhos do amor de cada um, para que possamos sentir-nos fortalecidos por estas energias. Jesus, que seu olhar alcance os hospitais. Há tantos em dor, há tantos passando por dificuldades, no convite incessante para voltarmos os olhos para o Senhor. Mestre, olhai pelos familiares queridos, para que cada um receba aquilo que eles necessitam, e afastai de todos nós as influências de espíritos ainda tão doentes, com as mentes ainda presas ao orgulho, ferido, ao ódio, à mágoa.
a perseguição. Que Nossa Mãe Maria Santíssima olhe por todos eles, para que possamos respirar nesse hálito divino que o Senhor nos consagra. Que Deus esteja conosco, irmãos. Receba no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhado pelo amor de Jesus. Que assim seja.